Fala galera, beleza? Ana T aqui na área e no vídeo de hoje eu tô recebendo novamente o Marcelo Lopes, professor de literatura, pra gente falar dos romances policiais que mais fazem sucesso na escola. Roda a vinheta. E agora pra, e agora pra fechar aí temos, né, nosso queridíssimo Sherlock Holmes. Pois é, e a gente já falou aqui, né, do Arthur Conan Doyle, o Sir Arthur Conan Doyle, que é o criador do glorioso Sherlock Holmes, e ele cria, antes da Agatha Christie, tá? Como eu disse, a Agatha Christie, ela se inspirou, para criar o Poirot, ela se inspirou no Sherlock, né? E talvez o Sherlock Holmes seja o personagem fictício mais famoso da história da literatura. Tanto que, e isso é interessante, Anatê, é o único personagem fictício da história que tem um museu dedicado a ele. Existe um museu dedicado a Sherlock em Londres, né, na famosa Baker Street, né, e que eles tiveram, porque no livro ele mora na Baker Street e tem um número específico, né, da casa, que não existia na época o número, existia a rua, mas não existia esse número. Eles modificaram a estrutura de números da rua para criar a casa com esse número, nessa rua Baker, e tem um museu dele lá, com todos os utensílios, tem lojinha, tem tudo lá em Londres bonitinho. E é o único relacionado a personagens fictícios da história, né? A gente não tem isso em nenhum outro lugar. Sensacional, cara. E dentro desses livros em que o Sherlock é o principal ali, qual que você fala assim, tipo, ó, esse que você tem que ler que não tem como faltar? Pois é, eu acho que o primeiro, para começar, é até redundante, mas é começar do início. Porque o primeiro livro, ele é muito impactante, ele é muito chamativo, que é um estudo em vermelho, né? E esse livro, quem já viu aí a série Sherlock, o primeiro episódio tem esse nome, um estudo em vermelho, porque o primeiro episódio da série é basicamente a história do livro. Só que a série muda muita coisa, porque ela traz para a atualidade. Mas é uma série muito excelente, fica a dica aí. E é nesse livro, por que ele é interessante? Porque é onde o Sherlock conhece o Dr. Watson, onde eles se conhecem e decidem morar juntos. Então você precisa fazer essa introdução dos personagens, né? E você já sente que o Sherlock é uma pessoa difícil de conviver desde o início, né? Desde a primeira frase dele no livro, você já fala assim, nossa, esse cara é insuportável. Então, um estudo em vermelho, ele tem toda essa característica de investigação, as habilidades do Sherlock de perceber detalhes, né? Um cara extremamente detalhista e que usa o raciocínio lógico a seu favor. E ele percebe, ele é quase, eu diria, o Sherlock Holmes, ele é talvez o propulsor de muitos super-heróis que vieram ao longo do século XX. Porque a habilidade que ele tem é quase sobre-humana, né? E o próprio Poirot da Agatha Christie também era assim, mas o Sherlock é o primeiro a realizar essa estrutura. E um estudo em vermelho, ele vai ter ali um assassinato que ninguém consegue resolver e que, aparentemente, beira olha ele de novo, o sobrenatural, mas que a gente vai descobrir que tem uma mistura aí. Não tem tanto de sobrenatural assim, mas é o que deixa o livro sensacional. Com certeza. Segundo... E aí o que acontece é que depois o Arthur Conan Doyle vai escrever vários livros de Sherlock Holmes e ele vai, gente, simplesmente cansar. Ele vai falar assim, não aguento mais. Porque ele não sabia que ia fazer tanto sucesso. E o Arthur Conan Doyle é um cara muito reservado, muito fechado. E aí ele vai ficar incomodado pelos livros fazerem tanto sucesso, até vai chegar o ponto aqui, que eu vou contar, não vou dar spoiler, tá? Mas até ele vai chegar num ponto onde a gente tem um livro chamado, um conto, né? Chamado O Problema Final, de 1893, e que o Arthur Conan Doyle vai escrever com a intenção de simplesmente encerrar a saga do Sherlock Holmes. E a gente vai ter aí um final surpreendente em relação a isso, não vou contar, né, obviamente, mas a gente vai ter um final surpreendente que ele vai simplesmente encerrar a saga do Sherlock. E frisando que ele resolveu encerrar porque ele já estava meio cansado. Então não foi porque eu acho que a saga chegou ao fim. Não, estou cansado, está fazendo muito sucesso.
né? Não estou gostando disso, não. Né, gente? Muito comum, né? Eu sou escritor, vou começar a fazer sucesso. Ah, cansei. Não vou escrever mais. Mas é porque ele ficava incomodado, ele começa... E quando ele resolve escrever o livro e encerra a saga do Sherlock, ele começa, pessoal, a receber muitas cartas, reclamando. Não, você tem que continuar, você não pode fazer isso, não pode acabar a saga. A editora que publicava as obras recebeu muitas cartas, e alguns anos depois, em 1905, cerca de 13 anos depois, o Arthur Conan Doyle resolve voltar com a saga do Sherlock e escreve um livro chamado A Volta de Sherlock Holmes, tipo, super original, né? A Volta de Sherlock Holmes, onde Sherlock vai resolver mais um caso aí, e depois ele não escreve mais, né? É o último livro dele, mas ele resolve voltar, e é um livro que, claro, vendeu muito na época, né? A gente não sabe muito bem se o Arthur Conan Doyle resolve voltar porque ele queria, ou porque ele precisava pagar os boletos, né? Porque às vezes o dinheiro estava secando, o cara falou, opa, tá na hora de reescrever mais um pouquinho aqui, né? Os boletos, no caso, as contas das vendinhas, a conta da farmácia, a conta das coisas, né, gente? Porque em 1800 não tinha boleto. Mesmo porque literatura nunca deu muito dinheiro, né? Então, assim, né? Ninguém é uma J.K. Rowling que virou bilionário por conta da literatura. Então, o Arthur Conan Doyle, apesar de ter uma vida, claro, muito estável, porque era um escritor famoso, ele tinha outras atividades também, ele precisava, ele quis voltar, né? E aí ele volta com esse livro, que é a minha outra recomendação, A Volta de Sherlock Holmes. Então, a gente formou aí uma trilogia. O primeiro livro, o último da saga, e depois o retorno de Sherlock Holmes. São as 3 histórias que eu recomendaria. Claro que nesse meio aí tem vários casos. Só frisando que se você assistiu a série Sherlock, basicamente todos aqueles episódios ali, eles se referem a algum conto, alguma história da saga original do Sherlock. Sensacional. Marcelo, muito obrigada por ter participado mais uma vez aqui do canal, né? E com certeza vai ser uma presença recorrente aqui, que em questão de literatura é uma das pessoas que eu conheço, que mais conhece de literatura, tem um conhecimento, assim, vasto, e que com certeza a gente vai trazer aqui para agregar no nosso canal, beleza? Eu que agradeço, Ana T. Obrigado pelo convite. Lembrando, galera, que isso é só um recorte, né? Existem outras obras que vocês podem descobrir aí. Depois, se quiserem, comentem aí quais obras você foi lá e descobriu da Agatha Christie, da coleção Vagalume, do Arthur Conan Doyle, e que são aí clássicos que inspiram jovens. Eu tenho alunos que são inspirados por essas obras até hoje e que continuam nos inspirando, nós aí que somos cringe, né? Isso? E continuam inspirando muitas pessoas até hoje. Obrigado, valeu! Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo, até o próximo e tchau, obrigado!